Olá, bom dia! E bem-vindo à lição de hoje sobre como se tornar um trader quantitativo bem-sucedido. Já abordamos esse tema várias vezes no passado, mas hoje vamos olhá-lo de uma perspectiva completamente diferente, especificamente da perspectiva do que experienciamos ao longo dos anos, o que tivemos que fazer para chegar onde estamos e o que recomendamos a você. E então, decidimos resumir tudo em 4 passos essenciais, digamos. Começamos com o primeiro passo. Sabe, o dinheiro, ou melhor, o capital, deve vir em segundo lugar, porque há algo muito mais valioso do que isso. A verdade é que a maioria das pessoas comete um grande erro no começo. Sabe, elas dão a prioridade ao capital, o colocam em primeiro lugar. Nosso conselho é outro. Na partida dessa caminhada, há algo muito mais importante que o capital. Na verdade, a maioria de nós tinha pouco ou nenhum capital quando começamos. Mas o que você realmente precisa é da determinação para fazer algo acontecer, querer chegar a algum lugar e viver uma vida melhor. E essa determinação é mais importante do que capital. E não importa se você tem 20, 30, 50 ou 15 anos. Se você ainda não começou, a coisa mais importante a fazer agora é mesmo começar. Por exemplo, Sidney, um dos criadores do Strategy Lab, começou com apenas algumas centenas de dólares. E ainda assim, várias vezes em sua vida, ele se lançou em um projeto que estava além de suas possibilidades financeiras e além de suas habilidades. E sabe, em todas as vezes, ele conseguiu finalizar o projeto com sucesso. Então, a coisa mais importante é mesmo a determinação. Agora, uma perspectiva puramente lógica. Adiar o investimento em trading até você levantar capital é tão lógico quanto adiar uma consulta ao médico até você ficar melhor. Então, investir e negociar são as maneiras pelas quais você construiria esse capital. Você tem que começar investindo primeiro, e só depois vem o crescimento do capital. A coisa mais importante é começar, e está tudo bem começar com um capital bem pequeno, por exemplo, algumas centenas de dólares. É que sabe, 100 ou 200 dólares não é muito, quando hoje em dia pagamos centenas ou até milhares de dólares por bens de consumo que vão quebrar em alguns meses. Então, para resumir, a coisa mais importante é começar uma jornada. O capital vai aparecendo ao longo do caminho, construindo-o sistematicamente. Falaremos mais sobre isso na próxima lição. Mas existem várias maneiras de obter capital. Então, o próximo passo, o número 2, é mais como um conselho. Tenha cuidado com a autoconfiança excessiva e o ego. Isso é, infelizmente, muito comum. Aqui, temos uma pequena demonstração de como o ego e essa confiança excessiva funcionam. Você vê um gráfico com 2 eixos. O eixo horizontal indica o quanto realmente sabemos, e o eixo vertical indica o quanto achamos que sabemos. Você pode ter ouvido falar do fenômeno conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Isso é típico. Assim que começamos a estudar qualquer área do conhecimento, sentimos imediatamente no início que sabemos tudo, que somos perfeitos. Alcança-se esse estágio muito rapidamente. Muitas vezes leva alguns dias, semanas ou até meses quando pensamos que somos mestres do mundo. Mas, rapidamente, vem a queda, quando descobrimos que não é tão fácil assim. É muito triste quando você passa por essa queda em sua conta de negociação também. Portanto, neste momento estamos, digamos, lhe dando uma recomendação. No momento em que você começa a sentir que sabe tudo do algo trading e que tudo é incrivelmente fácil, alerte-se, porque esse é exatamente o momento em que você realmente ignorou algo, e algo está errado, e você está prestes a ter uma queda. Mas felizmente, há normalmente uma fase seguinte, sabe? Uma fase vitalícia em que você aprende, se educa, melhora, trabalha duro e progride passo a passo. Para ter sucesso, seja você um trader, um investidor, um empreendedor ou o que for, é extremamente importante não travar nesse pico, pois um grande número de pessoas se prende lá
e não avança mais. E esse pico aí é o chamado de pico da estupidez. Ou seja, se você ficar preso nesse pico, não vai evoluir e seguir em frente, o que significa que não vai aprender nada de novo. Ao ficar travado nesse pico, você não vai obter resultados melhores na sua vida, e a pior coisa que pode acontecer na vida é ficar estagnado. Imagine se isso acontecesse com todo o mundo. Isso significaria que todo o desenvolvimento seria interrompido. E quando você percorre aquele longo caminho, passando por aquela fase da vida e sente que não sabe muito, tudo bem, porque essa é a realidade, e é certo sentir assim. Você não sabe tudo, e estar ciente desse fato é uma grande coisa. É muito importante porque negociar, na verdade, tudo na vida é sobre humildade. Então, se você perceber que não sabe tudo, é um sinal de que você tem humildade, e isso é muito bom para você. Então, não tenha medo de não saber o suficiente. Isso apenas significa que você está no caminho certo. Agora chegamos ao terceiro passo, mais uma espécie de pensamento. Você não pode evitar problemas, mas eles valem a pena. Porque, sabe, o caminho para o sucesso não se parece assim. Todos nós gradualmente construímos nosso capital, enfrentamos os obstáculos e seguimos, passo a passo, em direção ao nosso objetivo, que pode ser, por exemplo, levantar US$ 100.000 de capital, ou US$ 1 milhão, ou o que for. Isso é algo individual. Então, a jornada não parece assim. Geralmente parece assim. Temos problemas menores no início, depois problemas maiores. Ou seja, quando você inicia um caminho, no começo, parece que tudo é incrivelmente fácil. Então vem a primeira queda e os primeiros problemas. Mas esses problemas iniciais são quase sempre muito fáceis de superar, porque geralmente tem a ver com o fato de que você está apenas naquele pico de estupidez, ou que você acabou de passar por ele. E em resumo, essa é a primeira grande crise. Mas você pode sair dela rapidamente, basta continuar se educando. Você precisa vivenciar a queda, perceber que não é tão fácil começar, e então você começa a adquirir conhecimento. E saber sobre este momento agora, que ele existe e que você o vai experienciar, tornará tudo mais fácil para você, pois não será mais uma surpresa ou desilusão. No entanto, depois disso geralmente vem uma queda ainda maior. E no trading, isso geralmente significa algum tipo de primeira crise, uma situação em que você não sabe o que fazer. Uma situação que você não viveu e com a qual você tem que lidar de alguma forma e enfrentá-la. Muitas pessoas desistem nesse ponto, mas você com certeza será muito mais persistente. Você encontrará uma solução e sairá mais sábio e mais forte. Porque, como você sabe, sempre é bonito depois da tempestade. Você vai crescer e as próximas quedas que virão serão muito pequenas ou menores. Mas como isso é possível? Pois, sabe, a verdade é que essas quedas que estão por vir não serão menores do que a primeira grande. Elas serão as mesmas, talvez até maiores, mas a diferença será você. Porque você já saberá como trabalhar com esses problemas e como enfrentá-los. E agora, o quarto e último ponto. Você não pode ganhar uma guerra com um soldado. E essa é a realidade que você deve lembrar. Você nunca sabe qual estratégia será a melhor. Por exemplo, quando escolhemos essas estratégias para nosso portfólio, não tínhamos ideia de qual delas teria os maiores ganhos ou lucros. Você pode ver que esta estratégia azul não funcionou desde o início, então a removemos, e esta vermelha estava parada no zero e eventualmente parou de funcionar igualmente. A laranja teve lucro, depois ficou lateral e começou a lucrar novamente em 2022. Estamos analisando os resultados ao longo de 6 anos, o que é um tempo considerável. Da mesma forma, você não pode saber qual tipo de estratégia irá lhe render mais dinheiro em cada período, se será uma estratégia de rompimento ou uma estratégia de regresso à média. Você também não sabe, por exemplo, qual o mercado vai te fazer ganhar dinheiro. É por isso que você precisa de um portfólio que, como um todo, tenha um desempenho estável.
Você pode ver por si mesmo que este portfólio teve um retorno de mais de 150% em 6 anos e com risco relativamente baixo, ou seja, cerca de 10%. Então, dependendo de seu objetivo de risco, você poderia escolher posições triplas e fazer um lucro de 450% com 30% de risco. E esse portfólio não só tem uma boa curva de capital, mas também apresenta um resultado muito melhor do que a melhor estratégia do portfólio sozinha. Então, o ponto é que você não precisa de estratégias perfeitas e sem falhas, mas sim de um portfólio de estratégias que podem ser imperfeitas, mas que se complementam, onde cada estratégia funciona com um princípio ligeiramente diferente. Agora vamos para o Strategy Quant. Francamente, no passado éramos muito contra soluções de um clique, mas os tempos estão mudando rapidamente. As pessoas querem soluções dessas, então pensamos: por que lutar contra isso? Quando podemos criar algo de alta qualidade com um clique, no nosso caso, uma estratégia de qualidade, é muito melhor do que comprar uma estratégia de alguém que você não conhece e acabar perdendo muito dinheiro. Então, nós montamos uma estratégia de um clique para você, e isso porque meu colega Cornell teve a ideia dos templates. Sim, nós também usamos templates para construir estratégias no Algolab. E agora eu quero mostrar a você um tipo diferente de template, que funciona com ouro, por exemplo, mas que também pode ser testado em outras commodities. E tipicamente, essa estratégia funciona bem em commodities. É uma estratégia que funciona com uma sazonalidade que ocorre no mercado e é independente de crescimento ou quedas do ativo subjacente. Funciona procurando por situações específicas no mercado que ocorrem regularmente. Por exemplo, toda sexta-feira. Mas eu estou simplificando muito. Explico melhor. Toda sexta-feira, o mercado tem a potencialidade de subir. Aqui está um exemplo de estratégia. Vejo que esta estratégia opera na sexta-feira e mantém a operação durante todo o dia, a sexta-feira inteira. E a curva de equity se parece com isso. Esse é um resultado muito bom, que pode ser melhorado um pouco mais apenas usando uma configuração um pouco diferente. Você pode construir uma estratégia dessas simplesmente clicando neste botão ou ícone, selecionando a configuração apropriada e, em seguida, pressionando o botão de iniciar, e o Strategy Quant começará a construir. A grande vantagem dessas estratégias é que elas têm lógica. Elas são estáveis a longo prazo. Elas têm risco bem gerenciado e bons lucros. Por exemplo, se olharmos para uma estratégia que é parte do curso e que é baseada neste fluxo de trabalho, ela se parece com isso. Essa é uma estratégia de metas que utiliza apenas a sazonalidade. Você pode ver que não funciona a todo momento, mas a estratégia não ganhou nem perdeu dinheiro há algum tempo. Por outro lado, os últimos 2 anos renderam um lucro muito bom. E foi exatamente quando disponibilizamos essa estratégia para nossos alunos no final de 2020. Basicamente, neste ponto, faz exatamente 2 anos, e aqueles que tiveram a coragem de começar a negociá-la obtiveram esses resultados excelentes nesse período. E se todos tivessem aplicado ela há 2 anos, o lucro total teria sido de $1.825, com um risco máximo de $179, um ganho de 70% em 2 anos. Mas a triste realidade é que apenas alguns conseguiram isso. E por quê? Pode haver 3 razões. Por algum motivo, as pessoas não acreditaram nisso. Essa é a primeira. Ou eles estavam com medo do que aconteceria no futuro. Ou a terceira opção, acharam que era uma estratégia muito fácil, então modificaram a estratégia e ela simplesmente não funcionou mais. O primeiro ponto é confiar nas estatísticas depois de todos os testes e aqueles que confiaram obtiveram lucros significativos. Você não possui apenas a estratégia, mas um modelo e um fluxo de trabalho completos para testar a estratégia. Você precisa mais do que apenas um soldado na guerra, mais do que apenas essa estratégia para ouro, que na verdade não funcionou sempre bem. Então você encontrará mais desses modelos e fluxos de trabalho aqui. Outros fluxos de trabalho são, por exemplo, estratégias de rompimento. Aqui você vê um exemplo onde o resultado não é super elaborado, mas essa é uma estratégia altamente estável a longo prazo. E até teve lucro este ano,
Um pequeno, mas um lucro. $285. Outro tipo de estratégia é a chamada estratégia de pullback, que funciona com o princípio de que espera uma queda no mercado. E no momento em que essa queda acontece, aposta que o mercado se recupere. E essa estratégia negocia tal situação. Os resultados são os seguintes. Este ano, teve retornos acima da média. Este ano é o mais lucrativo, $3.788. E quando você as combina em um portfólio, é isso que você obtém. Você pode ver que todo ano este portfólio teve lucro, e mesmo em 2022 gerou um lucro de $5.000. E que tipo de capital precisaríamos? Aproximadamente $5.000 a $7.000. Para posições mais pequenas, é claro, precisaríamos de menos capital. Este ano, como você pode ver bem, é excepcional. Caso contrário, seu lucro anual seria em torno de 40% a 50%. Mas este ano, o lucro seria em torno de 100%. E esse é um ótimo resultado, pois os mercados estiveram em queda em cerca de 20%. E cabe a você aproveitar essas oportunidades e continuar nessa jornada. O trading algorítmico funciona para nós, funciona para nossos alunos, então não consigo ver um motivo pelo qual não funcionaria para você. Uma novidade é que recentemente expandimos em 50% a funcionalidade do SQX, porque até recentemente você apenas poderia construir estratégias para futuros e forex, mas agora adicionamos a capacidade de construir estratégias de seleção de ações. Estratégias de seleção de ações são incrivelmente funcionais, mas infelizmente muito pouco conhecidas. Explicaremos este tipo de estratégias em uma lição mais à frente, mas o princípio é que temos uma cesta de ações e, a partir dessa cesta, escolhemos algumas para negociar no curto prazo. A vantagem é que, ao manter ações no curto prazo, evitamos períodos de grandes quedas e, mesmo em tempos de alta volatilidade, quando os mercados não estão indo bem, conseguimos obter lucros. Aqui está um exemplo de um gráfico de capital em uma das estratégias desde 1990. Você pode ver que é muito estável em comparação com o mercado de ações. Aqui está outro exemplo do S&P 500 e aqui está outro sobre o restante do mercado, que basicamente não negociou este ano. Sumarizando, você terá uma nova versão do Strategy Quant com um novo curso para aprender a construir esses tipos de estratégias extremamente estáveis que existem há décadas. Dentro de um mês, você irá construir suas primeiras estratégias. Você aprenderá como trabalhar com elas. Você terá acesso a esta nova plataforma de negociação, que está conectada a corretoras como a Interactive Brokers, a Alpaca e a XTB, e mais tarde estará com a RoboMarkets. E você poderá negociar essas estratégias através desta plataforma. Nós iremos guiá-lo e ensinar tudo a você. Mas por hoje, é tudo. E claro, se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail, e teremos prazer em ajudar. Tenha um ótimo dia e nos vemos na próxima lição.